Fecha os teus olhos. Nós vamos hoje ouvir um pouco de algo que está no coração de Deus. E deixa eu te adiantar, eu vim falar sobre Jesus. Não tem como se reunir e cantar tudo que nós cantamos, e sentir e ver tudo aquilo que nós sentimos e vemos, e não dizer o quão incrível isso é, e como me faz lembrar do quanto que eu sou amado por Ele, do quanto que eu amo. Sabe, e assim como uma grande novidade maravilhosa que nos acontece, e a gente logo corre para contar para alguém, assim, eu quero falar de Jesus, eu não consigo falar de outra coisa. Mas eu queria ler um texto para você, e se você puder fechar os teus olhos e me acompanhar nessa leitura, ouvindo e meditando sobre. Imagine se você, amém? E esse texto fala sobre as nossas pontes. E uma ponte, ela é uma estrutura que muitas vezes é suspensa no meio de um vazio, que liga duas extremidades: o lugar onde nós estamos ao lugar onde nós queremos chegar. A minha pergunta para mim mesmo sempre foi: do que é feita a sua ponte? Qual é a sua base? Era imprescindível que eu respondesse essa dúvida, pois assim saberia se ela suportaria a travessia. Pois além da minha persistência e vontade, que deveriam durar até o final, até a chegada, até o meu destino, era preciso que a ponte suportasse a travessia. E geralmente essas pontes são feitas de expectativas humanas, emoções e sentimentos, autoconfiança e orgulho, total dependência de relacionamentos humanos, paixões transitórias e outras coisas mais, que em sua maioria são completamente efêmeras, ou seja, passageiras. Pontes firmadas sobre esses anseios humanos geralmente tendem a não suportar a travessia. É que relacionamentos e emoções e orgulho são frágeis demais para suportar o peso do propósito que você carrega. E é exatamente por isso que desmoronamos muitas vezes na nossa travessia, porque escolhemos nos apoiar em algo que não pode nos sustentar eternamente. Mas sabe, eu aprendi algo, é que não importa o número de vezes que a sua ponte cedeu, é sempre possível reconstruir o caminho. Talvez com algumas cicatrizes, claro, mas certo de que sempre haverá uma nova esperança, se eu escolher confiar realmente naquilo que pode me sustentar. E aí eu entendi que só Jesus, com o seu amor, seria o suficiente para mim. Só Ele pode ser a base e a ponte que vai te levar aonde você realmente deve ir. Só quando nós confiamos nele é que encontramos uma ponte segura e firme para nos suportar no nosso propósito. Nossas vitórias e derrotas, sucessos e frustrações, só nos apoiando nele é que conseguimos seguir em frente, inabaláveis. E eu sei o quão difícil é confiar, porque o vazio ainda está ali, o abismo ainda está na nossa frente, e a queda e a altura são adversários que causam medo às vezes, porque nós não queremos falhar. Porém, deixa eu te dizer, mais real do que a queda e o medo e o vazio é o amor de Jesus por nós. E o quanto nós estamos seguros nele. Então sabe, confia nele e você vai ver que não havia nada melhor que poderia ser feito. Sabe, eu não poderia chegar aqui nessa noite e falar qualquer coisa para você sem antes te dizer o quão ele é real para mim. E o quão ele é real para nós, e o quanto que esse amor, ele
é capaz de nos tirar de qualquer situação que nós estejamos. Sabe, talvez eu e você, e eu digo com toda certeza, nós temos objetivos, nós temos planos, nós temos ideais, propósitos que desejamos alcançar. E que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no lugar onde nós não podemos confiar, sobre bases inconfiáveis, que podem vacilar, que podem vir a ceder, ruir. E por isso muitas vezes nós nos frustramos. E na maioria das vezes desistimos do nosso propósito, achando que o problema é o propósito. O problema é o objetivo, que é difícil demais, ou a distância que é longa demais. Mas na verdade foram as nossas pontes que não foram bem construídas, as nossas bases que não foram bem alicerçadas, porque nós alicerçamos no local errado. E sabe, não é culpa das pessoas às quais você criou tanta expectativa, porque nós erramos ainda. Sabe, se por acaso algo deu errado na tua vida até aqui, deixa eu te dizer, não é culpa dos seus pais. Eles também não sabem de tudo, assim como eu e você não sabemos. Não é culpa daquelas pessoas que você achou que poderia chamar de amigo e vacilou com você. Não! Não é. Porque eles não foram feitos para suportar o tamanho do propósito que você carrega. Só existe um que é capaz. E Ele é Jesus. Porque só Ele tem a ferramenta e o poder que vai te fazer alcançar esse objetivo. Pode se sentar. Eu não vou te cansar mais. Mas daqui a pouco a gente vai se levantar de novo. Amém? Repita comigo, essa noite é uma noite diferente. E eu estou pronto para mudar a minha vida através da palavra de Deus. Glória a Deus. Se quiser sentar, fica à vontade. Eu não ia nem pedir para tu continuar, mas tu já ficou, fica por aí. Graça e paz, amado. Eu fico muito feliz de podermos estar aqui juntos, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Eu agradeço a Ana e ao John. Sabe, eu até facilmente abriria mão de estar aqui ministrando para vocês, só para poder ficar a noite toda sendo guiado pelo louvor e adoração que eles carregam, por esse ambiente que eles criaram. Então, muito obrigado ao coração de vocês, sempre disponível. Isso é louvável e é digno de honra. Queria agradecer também a presença do nosso pastor Janderson e da sua esposa Dani, estando aqui no nosso primeiro culto de jovens do ano de 2023. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Deixa eu chegar lá. Queria agradecer também aqui aos meus amigos Cleiriston e Tainá, que também são líderes dos valentes da nossa igreja sede. Muito obrigado pela honra da presença de vocês. E queria agradecer também a presença de cada um aqui, porque não faria sentido se vocês não estivessem aqui conosco, sabe? Sou eu que estou com o microfone, ele está com o violão, mas esse culto é um culto de todos nós. É claro que nós vamos ser abençoados por aquilo que Deus vai comunicar através de mim, de Ana, de John, ou de quem quer que seja. Mas nós estamos aqui acima de tudo para prestar um culto ao Senhor, para dizer que Ele é importante. E que Ele não é só importante, mas Ele é o que há de mais importante nas nossas vidas, ao ponto de nós largarmos aquilo que nós temos para fazer da nossa vida para estarmos aqui. E sabe, eu não vou me alongar muito na minha pregação, ou seja lá o que isso for se tornar, porque hoje à noite eu quero mesmo que a gente possa ter um encontro com o coração de Deus. Porque eu entendo que aqui tem vários tipos de pessoas diferentes, com personalidades diferentes e com níveis de intimidade diferentes. Assim como eu sou mais íntimo de Rebeca do que eu sou de algum de vocês, existem algumas pessoas aqui que são mais íntimas de Deus do que outras. E está tudo bem, é um processo. Então essa noite eu quero mesmo que a gente possa nos aprofundarmos
nesse conhecimento de Deus. E o texto ele fala, né, sobre pontes. E um dia me peguei pensando, né? As pontes, elas têm a capacidade de nos conectar a um lugar onde nós estamos, até o lugar onde nós queremos por acaso chegar. Passando, né, por através de um abismo ou de uma grande profundidade. E o que eu acho mais interessante das pontes é que na maioria das vezes, e quando eu falo pontes, eu quero que você tenha na sua cabeça a mesma imagem que eu tenho na minha, aquelas pontes de filme de aventura, que é só aquelas cordazinhas que os caras vão atravessando e a corda vai torando aos pouquinhos. Essas pontes, sabe? Dá um medo da bexiga de você andar. E tem aquelas madeiras que nunca quebrou, mas porque o cara vai passar lá, ela quebra. É igual o gás, que só acaba quando a gente vai usar. E eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça. E eu acho interessante que essas pontes, elas não precisam de nenhuma estrutura muito, né, magnífica, muito né, com muita engenharia, engenhosa, essa palavra que eu queria usar. Elas estão presas no lugar onde elas estão. E também no lugar onde elas terminam. Isso me traz uma percepção muito interessante. Que se nós queremos fazer uma travessia, nós queremos construir uma ponte do nosso presente até o nosso futuro, nós precisamos de uma base, uma raiz bem alicerçada. Porque não adianta eu ter uma certeza muito grande, uma convicção muito extrema do lugar onde eu vou chegar e de que eu vou chegar lá, e lá ser uma coisa bem firme, se a minha base inicial não é firme. Porque talvez quando eu chegue na metade do caminho, aqui quebre, aqui não sustente e eu caia. Também não vale a pena ter uma base muito firme aqui, saber quem você é e onde você está alicerçado, se você não sabe para onde você está indo, ou se você não tem uma convicção muito forte de que você vai chegar lá. Você entende que as nossas pontes, elas precisam ser bem alicerçadas, tanto no seu início quanto no seu final. E como eu disse, hoje eu vim falar sobre Jesus. E sabe, Jesus é a nossa base. Na verdade, Ele é a nossa ponte. Jesus, Ele fala, olha, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Nós entendemos pela palavra que Jesus, Ele é a nossa rocha. E nós precisamos alicerçar as nossas bases nessa rocha. Porque não adianta você sonhar, você planejar, você pensar sobre o quão grande você vai ser lá na frente, se a sua base aqui não estiver bem alicerçada. É como numa construção, sabe? Antes de subirmos essas paredes, antes de ganharmos altura, é preciso ganhar primeiro profundidade. Então eu entendo que antes de começar a prosseguir, a crescer, é preciso primeiro se aprofundar. E existem algumas formas de nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus, e é isso que nos traz a nossa base: conhecê-lo e conhecê-lo. A primeira delas é pela palavra, e eu acho que eu coloquei minha Bíblia aqui. A primeira delas é pela palavra de Deus. Sem isso aqui, não existe possibilidade de sucesso. Não existe nem mesmo a expectativa de dar certo, se nós não tivermos bem alicerçados na palavra de Deus. E sabe, eu não falo sobre conhecer exatamente tudo que está escrito, da capa até a contracapa. Mas é entender que é necessário conhecer e buscar. Mas além de conhecer e buscar, também é necessário praticar.
E o praticar também faz parte de criar bases. Porque não adianta eu reconhecer que está vindo uma grande tempestade e não ficar pronto para ela. O saber não te salva, o saber não te livra e nem te faz crescer. O que te faz crescer é saber e praticar segundo aquilo que sabe. Eu acho que eu posso dizer, sem medo de errar, que todos aqui conhecem Jesus, né? Sabem quem ele é ou quem ele foi. Sabem o que ele fez. Mas sabe, existe um monte de gente por aí mundo afora que também sabe, mas que não vive o que ele deixou para nós vivermos. Não vive uma vida cheia de paz, de alegria, de saúde divina, cheia de amor. Por quê? Porque não vivem segundo aquilo que sabem. É como, por exemplo, pular de paraquedas, ter o paraquedas nas costas e saber que quando você puxar aquela cordinha, você vai ser salvo da queda. Mas vale alguma coisa se tu não puxar? Mas não está com paraquedas? Mas se você não executar o conhecimento que você sabe na sua vida prática, não existe como dar certo. Sabe, amar Jesus, buscá-lo, isso é muito importante, mas é preciso também fazer alguma coisa. Sabe, é preciso começar a vencer os medos e atravessar a ponte. Então, às vezes a gente precisa entender, e às vezes não, mas na nossa vida, precisamos entender que não existe como termos sucesso se não entendermos que sem base a gente não vai para lugar nenhum. Eu sou casado com essa moça bonita aqui há aproximadamente 4 meses. Uma dica aí para quem namora, noivo, é casado. Se você não quiser errar uma data, você coloca aproximadamente. Não tem definição para aproximadamente. Aproximadamente pode ser 3 anos ou 1 mês. Mas sabe, se eu colocar a expectativa do sucesso do nosso casamento nela, deixa eu te dar uma revelação, vai dar errado. Porque ela vai errar, eu vou errar. E é injusto. É injusto. Mas se eu colocar a expectativa do meu relacionamento, do meu casamento no Senhor, aí vai dar certo. Sabe por quê? Porque Ele não vai errar. Ele nunca erra. Sabe? E mesmo que a gente tenha desavenças, discussões, se eu e ela estivermos confiando no Senhor, entregando tudo nas mãos dele, no final vai dar tudo certo. Seja eu que estiver errado, seja ela, os dois vão pedir desculpa. E a gente tem que melhorar. Vai dar certo. O que eu estou querendo te dizer é que não dá para viver sem Jesus. Sério, uma vez que você prova do amor, da presença, é como uma dependência mesmo. Sabe, a gente precisa entender que nós somos completamente dependentes dele. Que não existe outra escolha a não ser entregarmos tudo o que nós somos e tudo o que nós temos nas mãos dele. Até porque, deixa eu te dizer, você foi criado a partir dele. E assim como um peixe só pode viver dentro da água, nós só podemos viver no Senhor. O peixe foi criado para a água, ele nasceu lá. Nós nascemos no Senhor. E um peixe pode até tentar viver fora da água, mas deixa eu te dizer o resultado, ele vai morrer. E se nós tentarmos viver longe do Senhor, longe de Jesus, nós também vamos.
Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas o que? Tenha a vida eterna. Só existe vida nele. E deixa eu dizer, é bom demais viver com Jesus, cara. É bom demais. Eu acredito que assim como você, assim como eu, você também já ouviu essas pregações de que a gente, quando aceita Jesus, aceita o Senhor, aí agora é uma vida de renúncias, e é sofrimento, e é dor, e é aquele negócio sacrificial. E faz parte, sabe? Tem disso mesmo. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa. Sabe, a gente vai ter que sacrificar muita coisa nas nossas vidas. A gente vai ter que desistir mesmo de bastante coisa. Mas sabe o que é interessante? É que todas essas coisas das quais nós precisamos abrir mão só nos causariam perda ou morte. E as coisas pelas quais nós trocamos só nos trazem vida. Aí eu pergunto, olha o tipo de sacrifício que Deus nos propõe. É muito interessante. Não, me dá esse monte de lixo que tu tá carregando aí. Se tu quiser andar comigo, me dá esse monte de lixo, abre mão dele que eu vou te dar aqui um balde de tesouro. Faz esse sacrifício por mim. Deus é sem condições. Até quando é para nós realizarmos um sacrifício para Ele, é uma coisa boa. O nosso culto, né? O sacrifício vivo. É o que? Agradecer por todas as coisas que Ele nos tem feito. Pense no sacrifício. O maior é o que Ele fez por nós. Sabe? Então, reconhece Deus na tua vida, Jesus na tua vida. Reconhece que se não fosse por Ele, nós nem estaríamos aqui. Reconhece que Ele morreu a morte que era para ser nossa e nos deu a vida que só Ele tinha. Cara, Deus diz, olha, os meus planos para você são planos de vida e não de morte. São planos de paz e não de guerra. Mas por quê? Aí ele completa, para te dar o fim que você deseja. Cara, pensa comigo. Olha, isso é incrível, velho. Deus, ele planejou sobre nós para nos dar o fim que nós desejamos. Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de nós, Ele fez planos para nós. É como, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa e contrata um arquiteto ou um engenheiro. Ele faz algo para nós. Ele dá o seu melhor para nós. Deus fez a mesma coisa, mas sem cobrar nada. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que quando nós conhecemos ao Senhor e prosseguimos em conhecê-lo, a gente entende que o final que nós desejamos é Ele. Então não tem como fugir do Senhor, porque Ele está planejando para que nós o encontremos. E nós começamos a entender, quando conhecemos Ele, que não há nada melhor que nós podemos desejar que não seja Ele e a sua presença. E aí Deus, ele chega para nós e diz, filhinho, eu vou fazer planos para você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vem comigo. Vamos caminhar comigo. Enquanto você caminha, os meus planos para você vão se realizar. Para te dar o que você deseja. E quanto mais a gente vai caminhando com Ele e conhecendo a Ele, a gente vai entendendo que as outras coisas já não têm mais tanto valor. Que as coisas que a gente achava que queria muito, a gente já não quer mais. Que já não é tão bom assim. Por quê? Porque Ele é melhor. E porque a gente conhece. E o meu convite para você é esse. Conhece ao Senhor. Começa essa caminhada de conhecê-lo de forma profunda e você vai ver que os teus problemas já não têm mais tanta importância assim. Que as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida já não são tão grandes assim.
que existe algo dentro de nós que é maior do que aquilo que está fora. Então buscar ao Senhor é mais do que crescer para nós mesmos. É entender que não existe nada melhor em qualquer lugar do que Ele. Porque afinal de contas, Ele criou todas as coisas. E isso é o que mais, sabe, faz a minha cabeça quase explodir. Que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar, dos animais, dos peixes, das plantas, do universo inteiro. Eu admiro muita coisa assim, não só admiro, mas eu fico, meu Deus, que coisa incrível. O universo, as constelações, as galáxias. As coisas tão simples da química, o vácuo, seja lá o que for. Tanta coisa assim que a gente não tem capacidade de conhecer na nossa vida inteira. Deus fez tudo isso. Aí Ele fez, depois de tudo isso, eu e você. E decidiu chamar eu e você de filho. Nossa. Tem coisa que eu digo, Senhor, porque... Meu Deus do céu. Olha para os céus. Você olha assim, você vê as constelações, a aurora boreal. Coisas tão assim, inimagináveis de incrível. Aí Deus escolhe eu e você para chamar de filho. E amar. Nossa. Aí eu só posso dizer, Senhor, eis-me aqui. Ama-me a mim. Eu te amo, porque não dá, não tem o que fazer. A gente só resta aceitar que nós somos amados pelo Criador de tudo. E aí nós chegamos no segundo texto. Porque nessa travessia a gente vai ter problema. Deixa eu te adiantar. E a gente vai ter algumas dificuldades. Como eu disse, né, algumas madeiras podem não estar tão seguras e o pé afundar. Os ventos podem balançar essa ponte. Isso pode acontecer. Algum incircunciso que não gosta de tudo do outro lado pode tentar cortar a corda. Isso pode acontecer. E aí, eu chego nesse outro texto. Guarda isso que a gente conversou até agora, tá? E vamos seguir aqui. Esses dias, eu me perguntava duas coisas. A primeira é, por que os leões não temem batalhar com animais maiores que eles? Alguém aqui também já fez essa pergunta ou só eu que tenho essas viagens? Ninguém viu assim um leão lutando contra um crocodilo maior do mundo? Ou uma leoa caçando um bisão gigantesco com mais de 1 tonelada, ou um elefante, ou uma girafa, um rinoceronte, um hipopótamo? E se perguntou, por que diacho, tendo animais tão menores, ele vai logo nos grandes? E a resposta para isso é que eles não olham para o tamanho do adversário, e sim para o tamanho da conquista. E o quanto vai alimentar ele e a sua família. E essa cena me diz outra coisa. Ele não teme porque não está considerando o exterior, o tamanho, a força da dificuldade, mas ele considera a sua força e a sua própria capacidade. Em outras palavras, ele sempre olha para dentro de si. Assim, ele não teme porque sabe que é maior o que está nele do que o que está lá fora. Talvez para aqueles mais íntimos da leitura tenha assimilado esse finalzinho aí. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E de fato é. Na nossa travessia, coisas vão se levantar para se colocar no nosso caminho, para nos impedir, para nos derrubar no abismo. E nós vamos precisar lutar contra esses gigantes. É inevitável. Mas assim como os leões, nós precisamos entender que não é considerando o que está fora que nós vamos vencer, mas é considerar aquilo que está de dentro. Aquilo que está por dentro. Não é o tamanho da adversidade, da dificuldade, é o tamanho daquilo que nós vamos conquistar assim que derrotarmos. Porque a derrota do que está fora já é uma certeza. Porque a palavra de Deus diz, nós somos mais do que vencedores.
E para nós não tem essa. Não tem a possibilidade de fracasso, de perda, a não ser quando nós desistimos. Mas a partir do momento que nós entramos no ringue, pode tocar o sino, já ganhamos. Porque maior é aquele que tem dentro de você do que aquele que pode estar fora. Maior é o poder que se manifesta do teu espírito para fora do que o que se manifesta no mundo fora. Ei, olha o que Deus diz. Ainda que. E esse ainda que, ele coloca uma sensação de possibilidade, né? Ainda que. Pode ser que aconteça. A ideia não é essa, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque Deus está comigo. E aí? Aí outro texto que eu acho incrível, ele diz, olha, preparas um banquete na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Ou seja, você pode ficar tão tranquilo e tão seguro na presença do Senhor, que quando os teus inimigos vierem para você, você vai estar lá, descansando, desfrutando de tudo aquilo que Deus já te deu, da vitória que Ele já te deu. É interessante porque os teus inimigos só vão vir para você para reconhecer a derrota. Eles só vão se levantar contra você para dizer, realmente nós perdemos. Quando você se posiciona segundo a palavra que você já tem. Não existe essa de perder para nós. Nós já vencemos. Cristo já venceu por nós. Desde o Gênesis. Já foi decretada a nossa vitória. Então entenda que nessa caminhada, dificuldades virão, problemas virão, mas você já os venceu. E é quando? Quando que nós vencemos? Quando nós construímos a nossa base. É quando nós nos firmamos na palavra de Deus que nós conquistamos as nossas vitórias. Porque no momento em que a dificuldade se levantar, você lembra. E a palavra de Deus me diz que eu sou mais que vencedor. Então eu sou mais que vencedor. Pronto. Acabou. É simples assim. Talvez você esteja esperando eu te dar alguma revelação, alguma coisa que faça você se sentir impactado. Mas não é simples assim. Nós já somos mais que vencedores. Acabou. Eu posso citar para você, sei lá, um Sócrates, um Platão, mas nada vai ser tão poderoso e tão real quanto a palavra de Deus, que diz que nós já vencemos. Aí deixa eu continuar. E a outra pergunta que eu me fiz é, por que a batalha mais difícil? Espera aí, deixa eu... Só para ficar um pouco mais interativo, para vocês não ficarem só me ouvindo. Queria perguntar para vocês, na opinião de cada um, para vocês, qual é a batalha mais difícil para um leão? Enquanto vocês pensam, eu vou beber água. Toque de 5 segundos. Plim. E aí? Quem acha que é, sei lá, um crocodilo? Levanta a mão aí. Eita, o pessoal não bota muita fé nos crocodilos, não, né? Hipopótamo. Hipopótamo. Só porque ele é gordinho? Ah, não. E os rinocerontes? Quem acha que é os rinocerontes? Rapaz, os rinocerontes tá... Quem acha que é as girafas? Elefantes. Você vai que, né? Sei lá. Mas deixa eu te dizer, a batalha mais difícil para um leão é contra outro leão. Né? E aí eu percebi que é muito difícil lutar contra alguém como você. Nossa batalha mais árdua sempre será contra nós mesmos, porque nós nos conhecemos. Sabemos nossas fraquezas, sabemos quais os pontos fortes, sabemos os pontos fracos. E o leão precisa se superar e se reinventar para vencer. Faça igual consigo mesmo. Se recrie todos os dias. Faça algo diferente. Vença você mesmo a cada manhã. E nada poderá te vencer. Por maior que seja, você já venceu seu adversário mais difícil.
Tenha coragem. Coragem não é a certeza que vai dar certo, mas é a certeza que mesmo podendo dar errado, eu vou dar o melhor de mim e vou até o fim sem desistir ou parar por causa do medo. Nossa batalha mais cruel é contra nós mesmos, porque somos nós que decidimos se nós vamos continuar avançando ou vamos parar. Sabe, ninguém, além do Senhor e de você mesmo, é capaz de dizer quem você vai ser no seu futuro. Teus pais não podem definir isso. Teus amigos não podem definir isso. Teu namorado ou namorada não pode definir isso. Só você. Porque Deus já disse que os planos deles a teu respeito é paz e vida. Mas e você? O que está dizendo sobre você mesmo? Só nós podemos dizer se vamos vencer ou perder. Porque nós conhecemos as nossas fraquezas. A gente sabe que quando a gente, essa semana, segunda-feira eu começo. Seja lá o que for, academia, dieta, ler a Bíblia. Segunda-feira, eu não sei qual é o poder, o mistério que tem na segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Aí chega segunda-feira e já começa a dar aquela preguiça. Outra segunda, não era essa segunda, não. E quando tiver segunda, você está adiando. Porque você sabe as suas fraquezas. Você sabe o teu potencial. Você sabe onde você pode chegar. Mas você sabe também aquele que pode parar você. E assim como para o leão, a batalha mais difícil é para outro leão. É contra outro leão. A tua batalha mais difícil é contra você mesmo. Porque ninguém vai construir as pontes para você. Ninguém vai construir as bases para você. Só você pode fazer isso. Ninguém vai te fazer conhecer ao Senhor. Só você pode fazer. Eu posso te inspirar, eu posso te motivar, eu posso dizer para você o quanto isso é bom. Eu posso pular, rodar, voar, correr pelo teto, mas só você é capaz de buscar o Senhor. Eu não sou capaz de fazer isso por você. Por isso que se nós conseguirmos vencer a nós mesmos, não existe mais nada que possa nos vencer. E quando eu falo vencer a si mesmo, é entender que apesar das suas vontades serem muito grandes, você precisa mortificá-las todos os dias, para que a vontade de Deus ela se faça real. Eu acho incrível um texto que está escrito lá em João 4,30, que fala sobre uma situação de Jesus com os discípulos. Enquanto eles conversam, Jesus ele fala assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E aí os discípulos ficam se perguntando: oxe, alguém deu comida a ele que a gente não viu? Será que alguém alimentou Jesus? E aí Jesus, eu acho que rindo assim, dizendo: meu Deus, esses meninos que eu escolhi, pelo amor de Deus, pelo amor do meu Pai. E aí ele diz a coisa que eu acho assim, a frase que eu acho mais incrível, que define a nossa vida: a minha comida. Ou seja, aquilo que me mantém vivo, aquilo que me dá força, aquilo que me dá motivação, aquilo que me faz me levantar todos os dias, é fazer a vontade do meu Pai. Nossa! Cara, quando nós vamos chegar nesse nível? Quando nós vamos entender que aquilo que nos mantém de pé todos os dias não é o que comemos, não é o que bebemos, não é o nosso salário, não é as pessoas que estão ao nosso redor, mas é fazer a vontade de Deus para as nossas vidas e viver essa vontade. É viver todo dia, escolhendo todo dia. Sabe, eu nem falo mais sobre você sentar lá na sua casa e começar a ler a palavra de Deus, ou separar meia hora de oração no seu quarto. Isso ainda é muito pouco. Eu falo sobre todo dia, a cada momento, a cada decisão, você lembrar e ter na sua mente que eu sou filho de Deus. E tudo o que eu faço é pensando nisso. Uma extensão por aqui. Queria pedir a ajuda dos universitários. Leixe, me ajuda aqui. Leva essa ponta lá para longe. Essa não é uma extensão muito grande,
Mas você vai entender o que eu quero dizer. Não, ela é grande sim. Imagina que isso aqui é a eternidade. A eternidade não tem início, nem tem fim, tá? Mas imagina que ela começa quando você nasceu. Mas ela não vai terminar nunca. A nossa vida aqui na terra é semelhante a esses 2 pontinhos aqui na ponta. Isso é o que nós vamos viver aqui nessa terra. Todo o resto é o que nós vamos viver na eternidade com o Senhor. E a minha pergunta para nós hoje é: nós estamos vivendo por isso aqui ou por tudo isso? As nossas escolhas são escolhas que vão fazer a gente frutificar ou usufruir, desfrutar do que nós teremos na eternidade ou aqui? Sabe, escolhas de vir à igreja, de evangelizar alguém, de buscar ao Senhor de uma forma mais intensa. Isso são coisas que vão fazer a gente desfrutar pela eternidade. Mas às vezes a gente só quer sair com os nossos amigos. Às vezes a gente só quer, sei lá, se dedicar a um relacionamento, um namoro. E isso é bom. Eu não estou dizendo que é ruim não. Até porque, afinal de contas, eu casei, né? Mas isso ainda é só isso aqui, ó. É muito pouco. Sabe? Obrigado, Luiz. Enrolar a eternidade aí, por favor. Sabe, fica de pé. Ana, você pode vir pra cá. Hã? Esse bicho é desenrolado, ele carrega a eternidade. Viu? E sabe, não adianta a gente ouvir tudo isso. Essa palavra, ela cria uma raiz no seu coração se a gente não começar a praticar. Lembra que eu falei, não adianta conhecer e não praticar? Então vamos começar a praticar agora. Eu sempre gosto de dizer isso, sabe? Busca ao Senhor da forma como você nunca buscou antes. Isso é bom, porque a gente descobre uma nova faceta do Senhor. Mas eu quero te dizer assim, busca ao Senhor com sinceridade. Sério, coloca o teu coração disponível para Deus.